Louvar o Senhor Jesus. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, só nuvem que esconde o sol e torna um dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não pode me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Aleluia, aleluia, Senhor Jesus, glória a Deus. Lembra, Senhor Jesus. Oh, aleluia, Senhor. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, só nuvem que esconde o sol. Lembra, João? E torna um dia tão escuro quanto a noite. Lembra, João? Então lembro que não pode me esquecer. Lembra, Clodoaldo? Se meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, lembra? Sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus, que por amor parou o céu, que por amor parou o mar, parou o sol. Sei que fará, e mesmo meu favor. Lembra, Senhor, juraste teu amor e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, juraste teu amor e faz mais uma vez os teus sinais. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Quer vencer, igreja? Continua pelejando, continua na peleja, continua na presença do Senhor, porque assim os planos do Senhor podem
se cumprir na tua vida. Tudo que atrasou a tua vida, o Senhor vai devolver. Tudo que atrasou, o Senhor vai colocar em ordem, igreja. Creia no Deus vivo, porque o Senhor vive para todos sempre. Amém. Palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Eu queria chamar aqui o profeta para orar pelo pastor. Amém. Orar pelo pastor. Senhor Deus, Pai da glória, que está teu filho que vai trazer a palavra, Pai. Senhor Deus, que ele venha trazer a palavra, que venha uma palavra que venha impactar, meu Deus, nas vidas de hoje à noite, Pai. Abençoa, Senhor, teu servo, Pai. Que ele vem trazer hoje, venha a sua palavra do alto, Pai, para a tua igreja, Pai. Porque eu assim creio, Pai, que vamos sair daqui todos abençoados com essa palavra que ele vai pregar. Em nome de Jesus, quem crê, diga amém. Oi, quero saudar os irmãos do Pai Senhor. Amém. Estou a fim de louvar, irmãos. Vamos louvar o hino da harpa 339. Em homenagem aqui ao José Elias. 339 da harpa cristã. Abra sua Bíblia, irmãos, em dois livros. A mensagem está em Hebreus. Hebreus 11, 6 e Lucas, capítulo 8, a partir do verso 42. Lucas 8, 42, Hebreus. Da harpa 339. Um minuto. Querendo atrapalhar. Bora. E é pro meu tecladista, viu? Nossa saudade. Vamos louvar, igreja. Ó Jesus ressuscitado, grande é o teu poder. Sê comigo, ó meu amado, dai-me a graça e o saber pra fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder, dai-me a tua santidade. Quero só pra ti viver, meu Senhor, tu és meu guia. Dai-me força, vida e luz, plena paz e alegria. Me concede, ó meu Jesus, pra fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder, dai-me a tua santidade. Quero só pra ti viver. És a luz tão radiosa que me traz consolação. Com tua mão, morte dolorosa, tu me deste a salvação. Pra fazer a tua vontade, quero de ti mais poder, dai-me a tua santidade.
Quero só pra te viver. Quero, ó Deus, agradecer porque já me concedeste o real consolador pra fazer a tua vontade. Quero de ti mais poder, dai-me a tua santidade. Quero só pra te viver. Oh, glória! Vamos ler o livro de Hebreus, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Hebreus 11, 6. Diz assim, irmãos: porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que Ele é o galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Agora você vá para Lucas, capítulo 8. E a partir do verso 43, que diz assim, 8:43 de Lucas: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, havia 12 anos, e gastaram todos os seus sustentos com médico, e não pode ser curada por ninguém. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste. Imediatamente estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem me tocou? Quando todos negavam, Pedro e os que estavam com ele disseram: mestre, a multidão te aperta e te aprisiona, e dizes: quem te tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque eu percebi que saiu virtude de mim. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela veio tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa por que havia tocado e como ela fora curada imediatamente. E ele disse: filha, tem bom ânimo, a tua fé te sarou, vai em paz. Amém? Irmão, vou falar aqui uma coisa. Parece que eu vou falar, parece ironia, mas não é. E hoje o Senhor falou comigo quando eu estava vindo. Não foi nem quando eu estava em casa, não. O Senhor me falou. E o Senhor disse assim, irmão, e quando Ele fala, é porque tem bênção. Filho, hoje só vai os que eu vou escolher.
E após a ministração, tu vai abençoar cada um. Eu vou entregar algo nesta noite. Por isso, irmão, não fique tranquilo. Nem me preocupe. Hoje eu fui ajudar um amigo meu a descarregar a máquina de costura. Ele deu um beliscão na coluna. E graças a Deus eu estou bem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que os que já são antigos da igreja, quando chega o período de festa, né, profeta? Se some, aí como vai ter 3 cultos em seguida, aí a maioria recua. Mas nós estamos aqui, irmãos. Tá bom? Quinta-feira é o nosso culto de doutrina. Domingo começa a nossa festa, né? Vai ter a consagração do Samuel ao presbitério, né? E Deus vai abençoar, né? Domingo vai estar muita gente aqui, irmão, muita visita, né? Procure chegar cedo. Deus vai abençoar, né? Não deixe de orar, irmão, pela nossa festa. Tem um amigo meu que é cantor, pediu para participar da programação. Eu vou tentar encaixar ele, pelo menos para tirar um louvor, né? Mas tudo isso que a gente faz, irmãos, é em prol do crescimento da igreja. Em prol do crescimento da igreja. E eu falto alguns detalhes para o jantar da igreja, mas isso daí é o mínimo, né? Porque eu sei que o Senhor, Ele vai providenciar. Tá bom? Não deixe de orar pela nossa festa, né? Tudo que você faz, irmãos, não é nada em vão. Tá bom? Vamos entrar aqui na mensagem. Eu começo essa mensagem, irmão, em Hebreus. E quem escreveu Hebreus, irmãos, foi o apóstolo Paulo. E os irmãos sabem, irmão, para os conhecedores da verdade, Paulo, ele entra em um discurso com os cristãos hebreus, aqueles cristãos judeus que se converteram ao cristianismo. E os irmãos sabem, irmãos, que após ali a cruz houve uma mistura dos judeus que estavam se convertendo ao cristianismo, mas alguns dos judeus queriam trazer as suas práticas judaicas para dentro do cristianismo. E você sabe, irmão, que Paulo, ele não faz parte dos 12 apóstolos, ele não faz parte. Eu tenho uma tese e uma teoria minha própria, porque que Jesus escolheu Paulo. É simplesmente, irmão, porque aqueles que eram 12, se Jesus não escolhesse Paulo, a igreja do Senhor só ia ficar ali em Israel. Porque o próprio líder Pedro não queria levar a salvação aos gentios. Embora que depois daquela aparição dos anjos aparecer para Pedro, pedindo para que Pedro consagrasse Ananias e sua família, que era uma família de italianos,
E Pedro não queria consagrar porque Pedro considerava os gentios um povo impuro. E aptamente Pedro tem aquela visão daquilo que era impuro, o Senhor já tinha purificado. Mas mesmo assim, irmão, com tudo isso, com essa visão que o Senhor deu para Pedro, ainda não foi o suficiente. Mesmo com essa visão, Pedro ainda implantou, irmão, algumas coisas que vêm da prática do judaísmo, tipo a aliança de Abraão, que é chamada a circuncisão, e outras coisas mais. E eu, irmão, para ser sincero, eu acredito que se o Senhor não tivesse levantado Paulo, a salvação não teria chegado até nós. E olha que coisa interessante, irmãos. Eu estava vendo um comentarista especificando sobre um filme de Jesus, e o pesquisador do filme falava sobre em que período em que a igreja se encontra. E eu estava observando, irmãos, e pensa num filme verdadeiro. E segundo o que o filme relata, irmãos, a igreja, ela está no período da tribulação. E esse período da tribulação, irmãos, ele está chegando ao fim. E vamos entrar no período do governo do anticristo. E nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. E eu não quero me puxar muito aqui na área do conhecimento, mas eu quero dizer uma coisa para a igreja: que sem fé é impossível agradar a Deus. Domingo eu estive pregando, irmão, falando sobre a igreja artificial e a igreja real. Eu fiquei triste, irmão, porque não fui para as redes sociais, mas é uma verdade pura. E olha que coisa interessante, irmãos. Eu estava aqui nessa meditação, nessa mensagem, e os anjos me falavam uma coisa, irmão, que eu acho interessante. E eles diziam: Isaac, a arma mais poderosa que um cristão ele deve usar, e essa arma ela tanto serve como para atacar o inimigo, ou como serve para se defender. Efésios fala sobre isso, que é a nossa fé. Em todos os atos, irmãos, da vida cristã, sem fé é impossível agradar a Deus. Vivemos uma era hoje em que a igreja de Cristo ou está passando ou vai passar pela peneira. Que peneira é esse, pastor Isaac? É a peneira da fé,
da sustentabilidade. Porque muitos, teoricamente, eu tenho fé. Que fé que tu tem? A fé artificial? Porque existe dois tipos de fé: a fé natural e a fé sobrenatural. E vivemos, irmão, diante de uma igreja que ela se encontra doente. Por quê, irmão? Porque as pessoas, para ter fé, eles precisam ter algo que chama a atenção. Ontem à noite eu estava assistindo um culto da igreja aqui de Ceará, uma igreja que trabalha com isso aqui, ó. Qual é o nome disso aqui? Qual é o nome disso aqui? Qual é o nome? A igreja que trabalha com isso. Tem que citar o nome. Pode ser processado, né? Chique. Aí eu vi ouvindo os testemunhos. Depois que eu fiz isso daqui, que eu entrei no bronze, no de prata, diamante, eu alcancei o meu milagre. Eu não estou desmerecendo, irmão, a entidade religiosa. Não é isso. Porque, irmão, nós estamos diante que ainda tem homens de Deus e mulheres de Deus. E por que um homem simples de Deus, muitas vezes a gente não quer dar crédito? E por que muitas vezes, porque a gente vê um vídeo numa televisão, numa rede social, e por que você só alcançou porque fez isso? Que tipo de fé é essa que você tem? A fé que você é movido ao manustério? Tá querendo essa língua? Não é dos anjos, tá querendo, não, é o manustério? Dinheiro. E eu fico assim, irmão, questionando. Um exemplo, irmão. Porque tem pessoas, irmão, e homens e mulheres de Deus que oram e não cobram nada. E por que a gente não valoriza? E por que para tu alcançar um milagre precisa tu fazer algo que chame a atenção? Porque, irmão, na minha teoria fica aquela concepção que para a minha fé ser alcançada eu preciso fazer algo. Eu preciso tirar o meu sustento de dentro de casa e jogar em uma entidade para poder alcançar. E quando a gente vai estudar Paulo, irmão, a gente vai ver que Paulo, ele combate contra tudo isso. Que ele vai falar, irmão, que o alicerce do cristão é a fé. E ele vai dizer para os hebreus cristãos que sem fé é impossível agradar. É impossível agradar a Deus. Agora, por que, irmão, que os judeus, em Judeus e Paulo, estão nessa discussão que sem fé é impossível agradar a Deus?
Eu também, irmão, não venho aqui para querer desmerecer o judaísmo, não. Mas é porque se a gente observar, irmão, desde o período dos primórdios, sempre para poder a fé ser alcançada, é algo que precisa o quê? Sacrificado. Veja só, irmão. Depois que o casal foi expulso do jardim do Éden, Adão e Eva, e eles tinham 2 filhos chamados Abel e o Caim. Você vai ver na história, ou na novela que você já assistiu, você vai ver Abel querendo se relacionar com Deus, e Deus não falava com eles mais. Aí olha o que Abel vai dar uma hipótese do quê? De oferecer algo para o Deus do pai dele. E olha que coisa interessante, irmão. Olha que coisa interessante. Abel consegue chamar a atenção de Deus. E segundo os seus relatos bíblicos, por quê? Porque Abel, ele deu o melhor. E ele conseguiu atrair novamente a presença de Deus. Olha que coisa interessante. Se nós observarmos, irmão, Abraão, que vem de uma família que praticava imagem de escultura, vendia escultura. Abraão escuta uma voz, e essa voz manda ele sair no meio dos parentes. Aí você vai ver no mesmo livro de Hebreus, Paulo vai dizer que pela fé Abraão ofereceu seu filho sacrifício. Se você observar, irmão, que para a fé ser alcançada, sempre tem que ter algo para oferecer algo ao Senhor. Mas uma coisa eu quero dizer para você, irmão, diante das Escrituras Sagradas, que esse sacrifício já foi abolido. Esse sacrifício já foi abolido. Para tu alcançar um milagre na tua vida, tu não precisa fazer campanha de Daniel, tu não precisa fazer a campanha do Salmo 91, não, irmão, porque tudo isso é sacrifício. E Paulo está dizendo para nós que tudo é pela fé. Os judeus não tinham fé, irmão, mas eles acreditavam o quê? No sacrifício. É por isso, igreja, que Paulo ele entra em discussão com os crentes hebreus. Por quê? Porque mesmo após a Cristo, a cruz, após a cruz, eles ainda queriam continuar com o seu sacrifício. E Paulo vai combater contra essas coisas. Se você ler no livro de Romanos, capítulo 12, a partir do versículo 1, olha o que é que Paulo vai dizer, irmão. Oferecei o vosso corpo como sacrifício vivo, que é o nosso culto racional. Veja só, irmão, Salomão, para poder atrair a presença de Deus, ele teve que oferecer diversas cabeças de boi. Mas deixa eu te dizer, querido, para que a tua fé ela seja contagiada e um milagre aconteça na tua vida, o maior sacrifício
sacrifício não foi feito por você, mas foi feito pelaquele que passou pela cruz. Jesus, ele é o maior sacrifício que ele fez pela humanidade, e por causa desse sacrifício você tem acesso à fé. A fé sem sacrifício. Paulo, ele vai dizer para os hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Sem fé. Agora, por que, igreja, que eu digo que nós vivemos numa era em que a nossa igreja ela está morrendo aos poucos, porque estamos diante de uma humanidade cristã que está perdendo a fé e está acreditando mais em obra do que na fé. Por quê, querido? Porque sacrificar também é um tipo de obra. Deixa eu te dizer uma coisa: para tu ser abençoado, a tua fé ela só precisa estar em dias. A tua fé só precisa estar em dias. Vou te contar uma coisa, duas coisas de testemunho. Estou inspirado para pregar hoje. Vou te contar uma coisa para testificar a tua fé. Há mais ou menos uma semana atrás, quem sabe das coisas da igreja mais próximo sabe do que a igreja passou. Cheguei num culto aqui de uma quinta-feira e eu precisava pagar a prestação da placa da igreja na sexta-feira. E eu dizia: Senhor, eu ainda não tenho, Senhor, prestação. Mas algo dizia assim dentro do meu coração. E eu até falei: mãe, se eu não conseguir, mas vai me arranjar esse dinheiro. Tem que arranjar emprestado. A minha mãe já fez logo aquele alvoroço. Mas quando eu vinha, irmão, do trajeto de Calcaia para a igreja, algo dizia assim dentro do meu ser: antes de terminar o culto, o Senhor vai providenciar. E olha que coisa interessante, irmão. Terminou o culto, o Senhor providenciou, ainda foi sobrando. Para você ver, irmão, que a fé ela move montanhas. Nós precisamos acreditar, irmãos. O Senhor ele é fiel. E a tua fé, querido, ela não pode ser uma fé que esteja movido à obra. Não pode. Não pode. Vou te contar algo que aconteceu na minha vida. Foi no dia 29 de julho. Eu fui no presídio visitar o meu irmão. E a minha mãe falou alto com o meu irmão. E os irmãos sabem, irmão, que eu já estava mais ou menos novamente com uma semana. Eu estava tendo
derramamento de sangue, saindo muito sangue pelas fezes. E isso, irmão, me abalava muito, porque uma coisa é quando a gente está aqui diante das pessoas, a gente sorri, mostra que está aqui, crê, mas quando está sozinho, meu irmão, que o diabo vem, ei, negão, quero ver tu agora, eu quero ver agora, negão. Aí o meu irmão, e hoje eu posso dizer que ele é um homem de Deus, ele entrou na espiritualidade, umas vezes eu faço aqui, aí ele disse que o próprio Senhor Jesus desceu ali dentro do presídio, e olha que coisa interessante, irmãos, preste atenção nesse relato que eu vou lhe contar. Quando o Senhor quer usar uma pessoa que é do nosso dia a dia, o que é que o Satanás vai fazer? Colocar dúvida. Ah, é teu irmão está na tua vida. Mas o Senhor, irmão, quando Ele quer usar, Ele prova que Ele é Deus. E o meu irmão, lá naquele presídio, começou a contar os detalhes, que eu não posso falar aqui que vai por YouTube. Começou a falar os detalhes, e falava algo, irmão, que só eu e Deus, o meu íntimo, sabia. E ele disse: Isaac, Jesus está te curando, é agora, não é amanhã não. Ele mesmo está arrancando, Ele está tirando toda essa inflamação. Isso que está acontecendo contigo foi um trabalho que fizeram para te matar. E esse trabalho não vem de agora, já vem de alguns anos atrás. Pessoas lá de uma cidade tal fizeram obra para te derrubar. Mas Jesus está desfazendo a obra de macumba que fizeram. E quando chegar em casa, faça a prova. E eu com medo, irmão. E eu com medo, não vou mentir. No meio do caminho, chegando já perto de casa, me deu aquela vontade de fazer a necessidade. E eu mesmo com medo, irmão, fui olhar o aparelho sanitário. Pela primeira vez, irmão, as fezes saíram como se fossem as fezes de um bebê, saudável. E no outro dia eu ficava, olhava assim de rabo de olho, novo. E até hoje, irmãos, eu fui curado. Mas antes de tudo isso, irmão, meu irmão fez uma pergunta: Isaac, você crê que o Senhor pode me usar para te curar? Você crê que esse mal ele pode ser quebrado? E eu disse: eu creio. Então, querido, deixa eu te dizer uma coisa, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por que eu li novamente a história da mulher de fluxo de sangue? Porque para mim, irmão, o que manteve essa mulher, irmão, viva com o seu fluxo de sangue era uma fé fora da normalidade que aquela mulher tinha. Olha que coisa interessante, irmão. Olha que coisa interessante. Essa mulher, ela tinha uma fé tão fora da normalidade. Como é que uma pessoa está com fluxo de sangue há mais de 10 anos e a pessoa não morre? E a pessoa não morre. Deixa eu te dizer uma coisa.
Daqui para frente, querido, sabe o que é que vai te proteger dos homens maus? Vai ser a tua fé. Eu me lembro que quando começou a Covid-19, no ano de 2020, eu tinha muito problema de cansaço. Hoje ainda tenho. Mas eu também peguei a Covid, não tomei vacina. Mas uma coisa que eu também presenciei, que todos aqueles que não se sustentaram na sua fé desceram para a cova. Milhões de cristãos foram para o céu antes do tempo. Certa vez eu estava lendo um livro de um psicólogo e ele também falava que o medo, ele é um tipo de fé, uma fé negativa. E essa fé negativa, ela atrai a negatividade. É tanto, irmão, que os pesquisadores dizem: o cara vai fazer um diagnóstico médico, tá tudo bem com ele, só basta o médico dizer: ô fulano de tal, ciclano, você foi diagnosticado com câncer. Não dá 3 meses o cara papoca. Por quê, irmão? Porque ele se apegou àquela fé negativa. E o médico vai dizer o quê? Só tem 3 meses de vida. 3 meses de vida. Mas também já ouvimos o caso de pessoas ouvir negatividade do médico e o próprio paciente repreendeu o médico. Por quê, irmão? Porque a fé também, ela move montanha. E para nós ter fé, irmão, não precisamos ter uma fé grande. A nossa fé, ela só precisa ter qualidade. E a nossa fé, ela precisa ser sustentada no Senhor. Ela só precisa ser sustentada. E essa mulher disse uma palavra tão simples. Tão simples. Olha o que ela vai dizer. Se eu tão somente tocar em suas vestes, serei curado. Ela disse: eu só quero tocar em Jesus. Eu só quero tocar. E deixa eu te dizer uma coisa. Fica de pé, irmãos. Sei que o papo aí atrás está bom, mas vamos ficar de pé. Deixa eu te falar. O Senhor disse que ia trazer nesta noite só aqueles que Ele ia escolher. Se você está sentindo a necessidade, faltam 10 minutos para as 9. Eu vou interromper esta mensagem. Mas se você está sentindo a necessidade de tocar em Jesus, e enquanto você toca nele, o teu milagre vai ser gerado, porque Ele está aqui nesta noite. Se você quiser se aproximar do altar, pode vir. Eu
Se você não quiser vir, pode ficar aí mesmo. Mas se você quiser ficar aí, coloca a mão no teu coração. Pode, amigo. Fecha teus olhos. Foca no teu milagre. Leva a tua mente para a tua necessidade. Foca. Ora barabara maia khanaralabashi de khanalabasa. Cantei mi khanabakitei khanalabasa. Nekakitei khanalabasa. Mire Hanak me de Hanalavashi. Cantei de Hanak me Hanalavashi. Da Catei Hanalabakitei. De me Hanalabai de Hanalavashi. Cantei Hanakitei de Hanalavashi. Iripicantei mi hanalakitei de hanalavashai. Dakamanakiterei mi hanalavashai. Elemei de hanalavashai. Iripicanterei de hanalavashai. Elei de kamanai de vashi. Cantei hanakimi de hanalavashai. Aramai de Hanarami, Eremei de Canta, Arakitei de Hanarami, Hanalabasha. Cantere Maramanarabidere Hanarabasha. Canterei Hanalakimi de Cantaralabasha. Ne Hanakimi de Analavasha. Teremai e Hanaravashi. Cantei, rimiei derevashi de canta. Akamai de Konadashi de canta. Elere me cantere makitere vasha. Tere makitere kanalavashai. Irimi canterei mi kanalavasha. E canterei mi kanalavashai. Canterei hanalaki mi de kanalavashai. Ereme de hanarabai de manakite. Irimie hanalavashi. Canta cantere makite hanalavashi. Irimakite hanalavashai. Irimie hanalavashi. Cantai mi de hanalavashai. Ereme hanaki mi de canta lavashai. E hanaki de hanalavashai. Iribiei de hanalavashi. Canta lá que te makte me hanalavashai. E makte me hanalavashi. Irimikanterei hanalavashi. Arabakitere kanarami canta lavashai. De Hanaramanakite Hanalavashi. Canterei Hanalavi canta lavashi. Nimiei de Vashai. Cantelei mi Hanalavashai de canta. Eremakite Hanalavashai. Cantai mi de cantere Hanalavashai. Eremakitei Hanalavashai. Iterei mi Hanalavashai. Aremakitei Hanalavashai.
Irimikai mi hanalavashi. Cantere hanama kiteye hanalavashi. Ireme cantere ye hanarabashi de hanabaka hanalabashi. Cantere ye hanalaba kiteye hanalabasha. Irimiei de cantere hanaraba kiteye. Akime hanakiteye hanalabasha. Nerema kitei mi hanalabasha. Irema kiteye hanalabasha. Kitereye hanalami de canta lavasha. Irimie hanalabasha. Antes de eu terminar esta oração, exerça a tua fé. Eu vou te dar 1 minuto para tu clamar. E o teu milagre vai acontecer. Porque você está tocando no Senhor Jesus Cristo. Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui nesta noite. O Senhor está tirando a tua filha das garras do diabo. O Senhor está tirando a tua filha das garras do diabo. O Senhor está trabalhando dentro da tua casa. Ele decantereca na lavachai. Exerce, cristão, a tua fé. Entra em clamor. Glória, 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 glória a ti. Oh, Deus amado, Deus querido, necessito Jesus. Olha aí o milagre sendo gerado. Olha aí o milagre sendo gerado. Olha aí o milagre sendo gerado. Vai clamando, igreja, vai clamando. Ainda está acontecendo milagre. Ainda está acontecendo milagre. Cadeias estão sendo quebradas. Cadeias estão sendo quebradas. Laços estão sendo desfeitos. Laços estão sendo desfeitos. Enquanto tu exerce a tua fé, os anjos trabalham por você nesta noite. Sinta a presença dele, sinta a presença dele, sinta a presença dele. Ele está aqui. O gerador de milagres está aqui. O gerador de milagres está aqui nesta noite. Sinta a presença dele. 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 Está saindo virtude. 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 O Senhor está dizendo para você, mulher, vai em paz. Homem, vai em paz. A tua fé, homem, te curou. Mulher, a tua fé libertou a tua filha das cadeias do diabo. Vai em paz com o teu milagre. Santo e poderosa, vai a tua presença neste lugar.
sinto a presença dele aqui nessa noite. Receba o abraço do Senhor Jesus. Receba o abraço do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Essa noite vai ser uma noite diferenciada na tua vida, porque o Senhor é fiel. Amém? Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Irmão, ó, voltem aí para o seu lugar. Me dá só um minuto de atenção, deixa eu explicar algumas coisas. Quando eu fui orar por ti, Heraldo, o Senhor visitava a tua família. E o Senhor vai salvar toda a tua família. Pode crer, Glória. O Senhor vai trabalhar para que toda a tua família esteja na presença dele. Quando eu fui orar pelo profeta, o que vinha na minha espiritualidade, na espiritualidade com relação ao profeta, eu via muito medo, diversos tipos de medo de ficar só, medo de ficar sem ter uma condição financeira, medo da solidão, diversos. E o Senhor lhe disse para ti: filho, não temas, sou eu que cuido de ti, sou eu que te protejo, e eu coloco um escudo de proteção sobre a tua vida. Quando eu coloquei as minhas mãos aí na Levita Simone, o Senhor me fazia sentir ela muito aflita. E o Senhor dizia uma coisa: filha, eu sei o que tu estás passando, conheço o teu levantar e o teu deitar. Tem bom ânimo. A minha hora ainda não é chegada. A minha hora não é chegada. Olha para frente. Se alimenta das promessas. Porque quem dá a última palavra é a minha. Quem dá a última palavra é a minha. Eu fui orar aí pela vida da irmã Roselita. O Senhor dizia uma frase. E é um louvor, só que eu não conheço. Tem uma música que o Senhor diz, que diz assim, que esse louvor: tem coisas boas chegando, tem algo acontecendo. É um louvor que fala sobre isso. E o Senhor falava sobre isso. Eu coloquei as minhas mãos sobre a vida do diácono Samuel. O Senhor me levava muito para a sua vida conjugal. E o Senhor dizia uma coisa, sabe? Eu estou trabalhando. Embora que tu não veja, mas eu estou trabalhando. E aquilo que eu falei, eu vou cumprir.
tem bom ânimo, filho, porque eu estou trabalhando. Vou falar aqui uma coisa, irmão, não para causar medo. Quando eu fui orar aqui pela vida do Clodoaldo, enquanto eu orava, eu escutava a voz de um demônio, irmãos. Sabe o que o demônio dizia? Querendo me colocar medo. Domingo é o dia de pagar o aluguel da igreja. Desse jeito, irmãos. Como é que tu vai pagar? Por isso, igreja, aqui eu digo para você: ore. Ore. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Amém? Deu a linda salva de palmas para Jesus. Irmãos, no começo do culto eu recebi uma mensagem, né, do João Max. O João Max disse que a Dona Glória está completando um ano hoje, Dona Glória? E ele pediu para a gente orar, e eu quero orar. Pode vir aqui, Dona Glória, orar pela senhora. Pedir aqui o diácono Samuel. Irmãos, a eleição também é nesse mês, né? Dia 30, irmão. Dia 20. Ou no dia 20. Qual é o culto mais próximo do dia 20? Tu também é desse mês? Eu do dia 20, a minha mãe dia 21 e a minha irmã dia 21. Vamos fazer um pacto aqui. Vamos fazer um pacto aqui. Clodoaldo, eu já sinto que ele é da igreja. Irmã Roselita. Vamos fazer uma programação de pizza aqui. No último, mais próximo do dia 20. Dona Glória, vamos comer umas pizzazinhas aqui. Tem que crer não? Tá certo. Viu, Clodoaldo? Tá certo. Eu vou olhar qual é o culto mais próximo do dia 20. E eu garanto que a gente vai comer umas 3 pizzas. Bateu os parabéns da Dona Glória, do Clodoaldo e da irmã Roselita. Amém? Glória a Deus. Lá, dia 20 ao final do mês, irmão. Deixa eu só passar o evento, né? Fazer algo diferente aqui pra gente se alegrar. Vai ser um dia, irmão, provavelmente fora do culto. Só uma programaçãozinha, só pra gente conversar, comer e se alegrar. Amém? Convidar aqui o Samuel. O Samuel está nos últimos dias dele de diácono. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos orar aqui, né? Pela vida da Dona Glória. Clodoaldo, vou deixar pro dia da pizza. A irmã Rosalita também. Viu? Vamos mandar a nega preparar um bolo daquelas que a irmã Rosalita gosta. Vem pra cá, irmã Miriam. Viu? Pode orar, Samuel. Senhor Deus, meu Pai, Jesus de Nazaré. Estou, Senhor, em Tua presença, Senhor. Senhor Jesus, que não seja mais eu, que seja Ti, Senhor Jesus. Que eu venha diminuir e o Senhor cresça, Pai. Que o Senhor cresça e eu diminua. Are cantará na vai. Não temai, cantará na vai. Porque eu te dou hoje saúde, cantará. E prolongo os teus dias de vida, cantará. Não temais, mulher, cantará. Porque eu sou contigo, cantará. E conheço as tuas lutas, cantará na voz. Fique em paz, cantará na voz. Que os teus desejos, cantará. Eu vou cumprir, cantará. E todos vão cantará. Se render aos meus pés, cantará. Não se preocupe, cantará. Porque daquela eu cuido, cantará. Eu vou trazer para o meu altar. Vai ser do meu jeito, e tu se alegrarás muito. Eu sei que parece ser difícil para ti, mas para mim nada é impossível. Eu abençoo a tua vida. Eu abençoo a tua vida. Eu te dou saúde.
Eu não deixarei faltar nada para tu recantar, porque quem cuida sou eu, recantar. Lembra, recantará na voz. Lembra, recantar. Se algum dia eu deixei recantar na voz, tu recantar na voz, sem recantar na voz, sem o pão recantar na voz de cada dia. Eu te abençoo, fique em paz, Senhor. Vai em paz, mulher, porque tu já está abençoada e purificada com meu sangue. Amém. Amém. Deus nos abençoe, né, irmãos? E vamos encerrar o nosso culto. Repita comigo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. E o teu pão de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como o Senhor tem perdoado aquele que nos tem ofendido. E não nos deixa que nós venhamos cair em tentação, mas nos livra de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, que é dado para todos sempre. Amém. Levanta a mão para cima. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e na comunhão do Espírito Santo, e que a igreja vá em paz com a proteção dos anjos. E a igreja diz: amém. Dê uma linda salva de palmas. Não saia sem você cumprimentar o seu irmão. Amém. Dona Glória e José, vocês ficam aí que nós vamos deixar vocês, viu?